Livro Profecias, 7º capítulo, o Apocalipse, 6ª parte. Enche-se o santuário de Deus da fumaça de sua glória e de seu poder, e ninguém poderá aí entrar até que tenham sido derramadas as 7 taças. É o momento solene em que começa mesmo o desencadear-se da justiça divina, como para as 7 trombetas, derramar-se-ão sem interrupção sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E cada taça seguir-se-á a um flagelo sem escapatória, numa tempestade gigantesca até a 7ª taça. Tudo foi merecido. As taças estão esvaziadas sobre a terra, sobre o mar, depois sobre os rios e as fontes, depois sobre o sol, sobre o trono da besta, no próprio ar. Torna-se tudo de sangue e de fogo. Seca, arde, adoece, rui numa queda universal. A 7ª taça, aqui também a ação se detém, como na 7ª trombeta, e uma grande voz sai do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Tudo é claro, conclusivo. Os inimigos de Deus não existem mais. O drama está completo com a vitória de Deus. O reino de Satanás foi destruído. Aponta a alvorada do novo reino de Deus. Este momento expresso pelas palavras está feito, entre aspas, corresponde ao do 7º toque da trombeta, que anuncia: o reino no mundo passou ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará nos séculos dos séculos. Esta poderia ser uma interpretação do conceito central do Apocalipse, sobrevoando sobre os pormenores, mas apanhando claramente o que há de mais importante, que se referiria de modo impressionante aos nossos tempos. É inadmissível também que numa revelação profética proveniente por inspiração de dimensões superiores, a sucessão no tempo possa ter sido dada de modo pouco exato em nosso plano de vida, justamente porque o profeta não pode deixar de perceber tudo como num estado de contemporaneidade. Explica-se assim certa mistura de pormenores e a repetição da mesma visão, como projetada em 2 tempos diferentes, que à primeira vista poderíamos a nós parecer sucessivas. De qualquer modo, apresentamos tudo isso ao leitor moderno, positivo, apenas como hipótese, que ele poderá controlar e também não aceitar. Mas esta nos pareceu a maior aproximação hoje possível de uma interpretação racionalmente conduzida do Apocalipse aos tempos atuais. Sozinha talvez não fosse suficiente para explicá-los, mas corroboremos esta afirmação com as previsões de outras profecias e das pirâmides. E quando vimos tudo concordar, permanecendo logicamente enquadrado no sistema da lei, até agora explicando, estas afirmações serão mais aceitáveis mesmo para o homem positivo moderno. A substância do raciocínio é simples, a qual foi dito e repetido até agora em nossos livros. Tudo é dirigido por uma lei que representa o pensamento de Deus. Assim, além da pequena liberdade humana, existe um determinismo inteligente, histórico, que guia os acontecimentos.
O homem hoje tomou a posição de Satanás, rebelde à lei. É natural que o sistema lhe caia em cima, explicando-lo no volume Deus e o Universo. Dada sua orientação, o homem hoje se acha na posição de abandonado por Deus, que, no entanto, respeita sua liberdade, não o força, mas se retrai e diz: quereis experimentar a força? Experimentai-a. Mas avisei-vos de que quem usa a espada perecerá pela espada. Credes nos exércitos e nas armas? Provai-as. Não quereis o amor evangélico e só concordais numa coisa: na mentira, no egoísmo, no trair-vos todos uns aos outros? Pagarei todos juntos. A punição realizai-eis vos mesmos, porque a trazeis em vós. Matar-vos-eis reciprocamente, porque a isso vos leva vosso próprio sistema. Quereis fazer do poder não uma função de vida e uma missão, mas um meio para esmagar indivíduos e povos? Fazei-o, experimentai. Sois livres assim, vós massacrais todos. Mas já que não sabeis aprender de outro modo, e é preciso aprender, ireis à dura escola que escolhestes. Este raciocínio temo-lo identificá-lo no Apocalipse, de modo que ele parece escrito de propósito para nosso tempo, e se parece feroz e sem piedade. Não exprime, todavia, senão a exata consequência da livre, mas louca conduta humana no seio de uma lei cujas reações são fatais. Estamos agora no termo do período experimental da lei, momento em que Deus já esperou bastante. As experiências humanas a fazem-a cada vez mais, e agora desastrosas demais para que não seja preciso uma intervenção superior para detê-las. O limite de elasticidade da lei está quase sendo superado. Quebram-se suas colunas protetoras e o sistema, como já ocorreu no princípio com a revolta de Satanás, desaba sobre os rebeldes que só cobram, no caso, por eles mesmos, gerados na ordem de Deus. Soa então a hora do juízo. Fazem-se as contas, para que cada um tenha segundo suas obras e merecimentos. A esperada realização do Evangelho na terra não deve ser frustrada por mais tempo. A perversidade e a malícia humanas não podem mais ter, por longo espaço, o poder de tornar quase inútil a vinda de Cristo à terra. A Igreja desempenhou sua missão de conservar sua preciosa bagagem, arrastando-a após si, através da tenebrosa época dos 2 milênios. Hoje é mister realizar. No 3º milênio, tal como Cristo, no 3º dia é preciso ressurgir. Não basta a exceção dos santos. O Evangelho deve apossar-se e penetrar na vida do homem. Tem que inserir-se nas instituições sociais. Tudo nos diz que estamos na plenitude dos tempos. Já foram feitos bastantes anúncios e avisos. Estamos justamente nas pausas ou entreados que acabamos de ver no Apocalipse, o que precedem o desencadear-se da tempestade. Quando se abrirá o 7º selo e tocarão as trombetas, ou então se derramarão as 7 taças da ira de Deus. O que pode um homem sozinho contra o grande
inteligência que dirige a história da vida. O certo é que, se foi reconhecida nos planos superiores a necessidade de uma intervenção direta de forças sobre-humanas, e se foi decidido executá-la, ninguém poderá detê-la. Então, a história disporá de tais forças que poderá realizar o que hoje nos parece inacreditável, isto é, a formação de novas correntes de pensamentos e de diferentes tipos biológicos dominantes, a purificação da humanidade, custe o que custar, e a sua instalação no seio de uma nova civilização do espírito no terceiro milênio. O que está fora de dúvida é que, acima das forças do mundo físico, conhecido pela ciência, há um mundo de outras forças que ela ainda ignora. Também fora de dúvida que o homem é uma pequenina formiga agarrada a um grão de poeira cósmica e nada pode contra essas forças. Outro sim é ainda fora de dúvida que nós não podemos negar a priori a possibilidade de acontecer em nosso tempo tudo o que o Apocalipse anuncia. Como negar, mesmo cientificamente, que não pode haver relação entre forças morais e físicas? E quem pode dizer que a humanidade não esteja cometendo erros tremendos no terreno espiritual? Como afirmar que os poderes do pensamento não dirijam o mundo? E então, aos céticos, poderemos dizer: e se tudo o que afirma o Apocalipse fosse verdadeiro? A visão da grande prostituta, Apocalipse 17, é apenas um comentário e uma determinação de toda visão. Esta mulher é a contraposição daquela vestida de sol com uma coroa de 12 estrelas, contra a qual luta o dragão do primeiro prodígio, acima examinado. Se nela alguns veem a Igreja, ou até mesmo a Virgem Maria, na outra, a Grande Babilônia, mãe das prostitutas, veem a cidade de Roma de Nero, das 7 colinas e 7 imperadores, de Nero a Domiciano. Outros, o paganismo corrupto, outros, o materialismo de nossos tempos, outros, como diz o Apocalipse, a riquíssima rainha dos mares, isto é, a Inglaterra protestante, vestida de trabalhismo e com conúbio com a besta. Mas enquanto alguns católicos preferem ver aí o protestantismo, alguns protestantes aí veem a Igreja de Roma, que lhe parece haver traído a missão de Cristo a ela confiada. Para outros, a grande prostituta é a Europa, olhando seu mapa virado a partir do Nordeste. Seu perfil sobre os mares pode dar a impressão de uma mulher sentada sobre a Rússia, que representaria a besta vermelha, como diz o Apocalipse, sobre a qual está sentada a grande prostituta. O braço direito seria a Itália, e com ele parece segurar um cálice, entre parênteses, a Sicília. Ao passo que o braço esquerdo seria a Inglaterra, a cabeça, a Espanha, e o chapéu, Portugal. E Roma estaria no meio do braço direito. O capítulo 17, que fala da prostituta, termina com este esclarecimento, entre aspas: as águas que viste, onde está sentada a meretriz, são povos e multidões, e nações e línguas, fecha aspas. E a Rússia teria justamente a tarefa sinistra de devorar a civilização europeia. Esta interpretação provém naturalmente de escritores do lado americano do Atlântico.
porque todos gostam de colocar o próximo nos erros e nos castigos, mas jamais a si mesmos. Sem dúvida, em nosso tempo, a ciência conseguiu conquistas inauditas. O automóvel, o rádio, a televisão, o domínio do ar, a descoberta da energia atômica e até a previsão de uma possibilidade de explorações interplanetárias representam uma tal conquista sobre as forças da natureza que não se pode imaginar mais até onde possa chegar o homem. Há muitos elementos materiais para sustentar modos de vida absolutamente novos, um tipo de civilização de formas hoje incríveis. Os elementos base para uma transformação radical de conceitos e hábitos já estão em prática. Os fundamentos científicos e práticos de uma nova civilização já foram lançados com entusiasmo sem precedentes na conquista do tempo e do espaço. Os dois grandes obstáculos ao livre movimento do homem. Sem dúvida, estas conquistas materiais reagirão também sobre o estado psíquico e espiritual da humanidade, ajudando-a a envolver. Mas, infelizmente, esse aumento de poderes é uma arma de dois gumes, porque se não for acompanhado por um desenvolvimento paralelo de consciência no terreno moral, pode representar um novo poder imenso de destruição colocado nas mãos de um inconsciente que, em sua inexperiência, não sabe que uso possa dizer disso ou fazer. Com a descoberta da energia atômica, o homem não se deu conta ainda de onde pôs as mãos, ou seja, de haver penetrado tão próximo à substância das coisas, tanto que se apossou da técnica da criação. Assim seus poderes cresceram sem medida, e se ele pode tirar vantagens proporcionais para seu bem, pode também sofrer dano para o seu mal. É tão grande o novo poder que ele pode escapar das mãos inexperientes, sem que lhe seja possível mais controlá-las depois. E quer dizer quando se sabe que esse poder não está hoje nas mãos dos sábios, mas dos governantes, que por sua própria posição estão enredados nas tristes artes da política? Quer dizer quando se sabe que esse poder está mais à mercê do egoísmo, do ódio, do interesse, do desencandear das baixas paixões? Que garantia de sabedoria podem ter a esse respeito governantes que só chegaram ao poder suprimindo os próprios rivais e mantendo-o com o terror? Se essa é a psicologia dos senhores dessas forças, pesa verdadeiramente sobre o mundo uma espada de Damócles, suspensa por um cabelo. Se esse cabelo arrebenta, é a guerra. E a guerra de hoje tem as seguintes características. Primeiro, ameaça todos, mesmo os civis. É, pois, também guerra de nervos, é perigo e terror para todos. Segundo, morrem todos indistintamente, mesmo os inermes, numa hecatombe comum. Terceiro, é guerra em 3 dimensões. Quarto, é guerra em todos os povos, mesmo porque os longínquos não beligerantes se ressentem e saem dela com algum dano ou sofrimento. Quinta, é a guerra do extermínio total, de aniquilamento
sem escapatória em extensões vastíssimas.